Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: o segredo da oração poderosa, as promessas do Eterno para o seu povo. Esse tema, meus irmãos, o segredo da oração poderosa, é algo que nos trará mudança de vida. Se a gente entender a essência daquela oração que realmente chega no trono de Deus, aquela oração que é a mais poderosa, mais efetiva, embasada na palavra de Deus, nós teremos resultados muito positivos em nossa jornada cristã. Devemos nos atentar às promessas que Deus proclamou em favor de seu povo. Essas promessas estão contidas em sua palavra e são liberadas para aqueles que as conhecem, que as reivindicam e que obedecem a Deus. A Bíblia diz em 1 João 5, versículos 14 e 15: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mas como nós sabemos o que está de acordo com a vontade de Deus? A Bíblia, meus irmãos, nos revela. Então olha que interessante. Na palavra de Deus existem várias promessas em favor do seu povo. Na palavra de Deus estão contidos compromissos que o Eterno faz com aqueles que o obedecem, com aqueles que o buscam, que o amam, que fazem a vontade dele. Isso é liberado para as pessoas, para os fiéis, para os crentes. Esse princípio está muito claro em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, que nós acabamos de ler. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mas como que funciona isso na prática, na nossa vida? Como que nós sabemos o que está de acordo com a vontade de Deus e o que não está? É claro que Deus é soberano para conceder ou não, e de acordo com o seu calendário, com o seu cronograma. Mas o fato de fundamentarmos os nossos pedidos em cima da palavra do Eterno torna as nossas orações muito mais relevantes e poderosas. Jabez entendia esse princípio. Ele orou a Deus e foi atendido em tudo. Onde que está a passagem de Jabez? 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Vamos ler apenas o versículo 10. Jabez orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Mas por que será que Deus atendeu ao pedido de Jabez? Tem coisas até aqui patrimoniais, financeiras, né? Abençoa-me e aumenta as minhas terras. O segredo, meus irmãos, é que Jabez conhecia as Sagradas Escrituras, conhecia a Torá, os profetas, a Bíblia. Os seus pedidos estavam de acordo com aquilo que Deus havia prometido anteriormente ao seu povo. Por exemplo, nós vemos em Êxodo 34, 24, com relação a aumentar as terras, que isso pode ser compreendido hoje para nós como aumentar a nossa renda, a nossa fonte de renda, o nosso salário, o nosso rendimento em geral, independente do trabalho, se é um trabalho como empregado, se é um trabalho como autônomo. Nós podemos, como povo de Deus, reivindicar esta promessa do Altíssimo. É claro, desde que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. Então nós podemos invocar em nosso favor as promessas que Deus liberou para o seu povo. Lembrando que hoje Deus tem um só povo. Não existe mais essa divisão entre judeus e gentios, entre os israelitas e os pagãos. Agora Deus ele só tem um único povo. Esse povo forma a verdadeira igreja. Este povo é o corpo de Cristo. Então, se você faz parte do povo de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, você pode reivindicar
as promessas de Deus que estão contidas na palavra do Eterno. Porque aquilo que está na palavra do Eterno já está liberado para os fiéis. Já está liberado e já é de acordo com a vontade dele. É claro que ele é soberano, é claro que é no tempo dele. Mas se está contido na Bíblia, nós já sabemos que está dentro da vontade dele, cumprindo assim o princípio de 1 João 5, 14 e 15. Então Jabez ele sabia que tinha uma promessa de ampliação das terras em Êxodo 34, 24. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Naquela época, no tempo da Antiga Aliança, eles tinham que subir 3 vezes por ano para Jerusalém, nas principais festas da Páscoa, do Yom Kippur, Pentecostes. E Jabez, ele cumpria aquilo, ele era um praticante da palavra de Deus, da mesma forma como nós também devemos ser, de modo que possamos receber o favor do Eterno. Então expulsarei as nações diante de vocês e ampliarei o seu território. Foi o que ele pediu. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Não foi um pedido aleatório, foi um pedido embasado, foi um pedido fundamentado, foi um pedido em cima de uma promessa de Deus. Isso está contido também em Deuteronômio 12, 20. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território, conforme lhes prometeu. Olha lá. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território, conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Olha que maravilha, meus irmãos. Essa promessa ela ainda é válida para nós. Nós podemos pedir para Deus nos abençoar, aumentar os nossos rendimentos, os nossos proventos, as nossas vendas, o nosso salário, o nosso rendimento decorrente de um trabalho como autônomo, seja qual for. Fundamentando aqui Êxodo 34, 24, Deuteronômio 12, 20, na oração de Jabez, 1 Crônicas 4, 10. Inclusive tem promessa para comer carne. A carne, ela está cara, né? Subiu muito o preço da carne, mas Deus fala: se vocês desejarem comer carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Até para isso nós podemos orar. Até para comer carne, claro que carnes limpas, né? Nós podemos orar. E Jabez também pediu que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus também tem essa promessa para o povo dele. Por exemplo, Salmos 63, 8. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Ele pediu fundamentado em algo que já existia nas Sagradas Escrituras. Salmos 17, 7. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que o ameaçam. Mostra, Senhor Deus, a maravilha do teu amor. Nós podemos fazer essa oração. Tu, Senhor Deus, que com tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que o ameaçam. O Eterno, meus irmãos, tem bênçãos já no tempo presente para aqueles que lhe obedecem fielmente, guardando seus mandamentos, como nós vemos em Deuteronômio 24, versículos 1 ao 14. É claro que para que nós possamos reivindicar essas promessas em nossas vidas, ou seja, para que a palavra que ele liberou se manifeste em nossas vidas em forma de bênçãos, nós também temos que ser cumpridores da palavra, porque senão haveria uma certa contradição. E é isso que Deus fala em Deuteronômio capítulo 28, dos versículos 1 ao 14. Olha que interessante, acho que vocês estão compreendendo esse princípio. É um princípio. Se você é praticante da palavra de Deus, você está andando em obediência, você pode pedir para Deus manifestar as promessas que Ele tem na própria palavra que você está cumprindo, praticando em sua vida. E você mostra para Deus que você conhece quais são aquelas promessas. Você fundamenta, você embasa
Você ora com a Bíblia aberta. Então vamos lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Isso vale individualmente para cada um de vocês. Se você que está assistindo obedecer fielmente aos mandamentos de Deus, procurar fazer a vontade de Deus, tiver um esforço para andar em santidade, Deus vai te exaltar, meus irmãos. Deus vai exaltar, porque é Deus que humilha, mas também é Deus que exalta. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros de os seus rebanhos. Ou seja, o fruto do trabalho de vocês. O dinheiro vai render mais. Tudo que você fizer vai começar a prosperar, vai começar a dar certo. Seus investimentos, seus planos, as coisas vão começar a fluir. As coisas elas serão destravadas, serão desbloqueadas. Deus vai quebrar as barreiras, os embaraços, os impedimentos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Existem pessoas que tudo que elas fazem dá errado. Elas abrem a empresa, vai à falência. Elas têm um projeto, o projeto vai por água abaixo. Elas compram um carro, ficam endividadas, não conseguem pagar o carro, começam a tomar multa. Entra no relacionamento, no casamento, o casamento dá errado. Tudo que a pessoa faz, muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque ela está andando de uma forma em ruínas. Mas se a gente estiver em obediência, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Tem até aquela expressão do rei Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro. Essas bênçãos de prosperidade, elas acompanhavam Abraão, Isaac, Jacó. Essas bênçãos de prosperidade acompanhavam Jó, depois que Jó foi restaurado. Ló foi abençoado pelo fato de andar com Abraão. As bênçãos de Abraão também aproveitava para as pessoas que estavam próximas a ele. Sim, guardar o sábado é fundamental para que as bênçãos do Eterno nos alcancem, até para que a gente compreenda a palavra dele. Quem não guarda o sábado tem um entendimento limitado, ele só pode ir até um determinado limite de entendimento. Agora, quem guarda o sábado, Deus exalta. A gente vê isso em Isaías 58, né? No final de Isaías 58, tem uma promessa maravilhosa. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser em meu dia santo, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. É fundamental guardar o sábado, ser praticante da palavra, para que as bênçãos te alcancem. O quarto mandamento é um mandamento que revela se você ama verdadeiramente a Deus. É um mandamento que separa, né, um divisor de águas entre amar o mundo e amar a Deus. É onde você está provando mesmo que você ama a Deus, fazendo esse sacrifício que na verdade não é um sacrifício, né? É um dia maravilhoso, é o melhor dia. Guardar o sábado é uma grande bênção. Seguindo, Deuteronômio 28. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Ou seja, fugirão em todas as direções. Olha que maravilha. Não importa quantas pessoas se levantem contra você, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de você todos os seus inimigos, todos aqueles que te atacarem. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão.
O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Hoje, meus irmãos, nós somos o povo santo de Deus, o povo separado, o povo que não se mistura com o mundo, o povo que não anda em conformidade com este mundo corrompido e decaído, com este mundo de engano, de tantas ideologias nefastas, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos deles. Todas essas bênçãos têm uma condição. Todas essas bênçãos são sim promessas de Deus para nossas vidas, mas se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele, se formos discípulos de Jesus, andando nos passos de Jesus, então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais. A irmã acabou de falar, né? Que ficou com 10 vacas prenhas ao mesmo tempo. Olha como a promessa, a palavra é viva. Olha como a palavra se cumpre, meus irmãos. Na cria dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Agora, a terra prometida, meus irmãos, é a nossa vida, é o nosso modo de andar neste mundo. É como nós nos comportamos, é como nós nos diferenciamos das demais pessoas que ainda estão aprisionadas sob o domínio do maligno. Versículo 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Hoje eu estava vendo que em torno de 70%, agora eu não lembro se são das pessoas ou das famílias, mas em torno de 70%, meus irmãos, das pessoas em geral estão com dívidas. Mas a promessa de Deus é que nós não tomaremos emprestado e ainda teremos condições de emprestar. Olha que maravilha! Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Isso vale para os dias de hoje. Vocês poderão emprestar para muitas pessoas, mas vocês não vão precisar pedir emprestado para ninguém. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Ou seja, você vai ser cabeça e não cauda. Se obedecer aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Tem pessoas que estão sempre por baixo. Tem pessoas que não fazem um concerto com Deus. Deus ele dá várias chances para que nós façamos um concerto com Ele. Só que tem pessoas que ficam em cima do muro. Sérgio Quirino, depois que comecei a guardar o sábado, a minha vida melhorou em tudo. A minha também, irmão. E eu conheço pessoas que guardam o sábado que são de todas as profissões. Tem pessoas que trabalham empregados CLT, tem pessoas que são autônomos, tem pessoas assim de todas as condições. Então assim, não tem desculpa, é pela fé. Deus abre a porta. É pela fé, meus irmãos. Nessa cavilha, aprendi uma vez com uma pessoa muito querida que devemos abrir o nosso dia com uma oração durante o dia, passar ele conversando com o nosso Pai e fechar o nosso dia com outra oração. Assim fiz e foi perfeito. Justamente, eu sempre falo isso nas lives. A gente acorda, já entra em oração com Deus, uma oração de qualidade. Durante o dia a gente está meditando nas palavras de Deus, está orando em espírito. E à noite a gente tem que fazer uma oração também de bastante qualidade, em secreto com o Pai. O Marcelo também, minha vida também. Todo mundo. São pessoas assim de profissões diferentes, de estado socioeconômico diferente. Mas todo mundo que se propõe a guardar o sábado, Deus abençoa. Porque você nunca vai ter prejuízo em estar fazendo a vontade do Eterno. Deus abençoa. Zé Júnior, você acha que... O que você acha dos crentes não praticantes? Pode, segundo a Bíblia? Então, Jesus ele nem reconhece essas pessoas, entendeu, Zé Júnior? Os crentes mornos, a Bíblia fala que eles serão vomitados.
A gente vê em Mateus 7, né? Mateus 7, 21. Senhor, Senhor, não fizemos maravilhas em seu nome? Jesus fala, não vos conheço, apartai-vos de mim. Ele nem reconhece essas pessoas, ele simplesmente não faz parte, entendeu? Tem bastante conteúdo aqui, a gente está ainda em Deuteronômio 28. Só que Deus fala, vocês serão cabeça e não cauda, todas essas bênçãos lhes seguirão, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Porém, se obedecerem aos mandamentos que hoje lhes dou e os seguirem cuidadosamente, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou para seguir outros deuses, prestar-lhe cultos. Outros deuses que a gente pode entender com tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, tudo aquilo que é a nossa prioridade. O trabalho pode virar um Deus se o seu foco for total no trabalho e você não tiver tempo para Deus. Uma pessoa pode virar um Deus, uma esposa, um marido, se você coloca essa pessoa acima de Deus. Um filho, uma filha pode virar um Deus, entre aspas, pode virar objeto de idolatria se você colocar aquele filho ou aquela filha acima de Deus. Tudo que você coloca acima de Deus são outros deuses, entre aspas. Deus é a nossa prioridade absoluta. Só que, por outro lado, se vocês não obedecerem ao Senhor, não seguirem todos os seus mandamentos, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Por exemplo, o versículo 25 fala, o Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. Aí inverte, entendeu? Inverte a coisa. Vocês serão motivos de horror. Então a gente tem que estar andando nos caminhos do Senhor. Não tem meio termo, não tem crente não praticante, crente morno. Isso aí, para Deus, ou você está andando nos caminhos dele, ou você não está. Isso que é importante a gente entender. Ou você é praticante da palavra e, portanto, você construiu a casa sobre a rocha, ou você não é praticante e construiu a casa sobre a areia. Jesus ele só dá esses dois exemplos. Do praticante que construiu a casa sobre a rocha e do não praticante, porque ele fala claramente, né? Aquele que ouve e pratica as palavras é como o homem que construiu uma casa muito bem alicerçada sobre a rocha, vem a tempestade, vem a chuva e a casa permanece. Agora aquele que ouve a palavra e não as coloca em prática é como o homem tolo que construiu a sua casa sem os devidos alicerces, sobre a terra, sobre a areia. Veio o vento, a chuva, a tempestade, a casa veio abaixo. Não tem meio termo. Algumas pessoas elas insistem em achar que existe o crente morno, não praticante, mas isso na Bíblia não existe. Tá? O morno será vomitado. O irmão Gerson falou que ele ainda não está conseguindo guardar o sábado. É questão de fé, irmão. É questão de você lutar por isso. É questão de você lutar por isso, entendeu? Orar, jejuar, focar nessa mudança de vida. Tirando esses trabalhos que são excepcionais, né? Por exemplo, socorrista, paramédico, bombeiro. Aí não tem jeito mesmo, né? A pessoa ela acaba ficando sem a culpa por estar fazendo um trabalho que é realmente excepcional. Seguindo, as promessas de Deus são compromissos que o Altíssimo faz em favor do seu povo, não por méritos nossos, pois a obediência é o mínimo que se espera, mas pela sua graça, pelo beneplácito da sua vontade. Ele podia não ter feito tais promessas, mas as fez porque é bom o tempo todo. Então Deus ele podia não ter feito nenhuma dessas promessas, ele poderia só falar da promessa da vida eterna. Só que ele fez várias promessas já para esta existência, para o presente tempo. Por quê? Porque ele é bondoso, ele é o Deus da graça, Yahvé Jireh. Ele é bom o tempo todo. Mateus 7, do 7 ao 11. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E Jesus também nos disse, meus irmãos, no Evangelho de João,
João 15:7, por exemplo, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Só que isso aqui não vale para qualquer pessoa. Esse peço lhes será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, não vale para qualquer pessoa. Isso vale para quem faz parte do povo de Deus, para quem faz parte da igreja, do corpo de Cristo, da verdadeira igreja. E Jesus deixa claro, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, se vocês estiverem fazendo o que eu lhes ordenei, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, é uma pessoa que anda nos caminhos, que anda em santificação, que se esforça para guardar os mandamentos. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Mas essa pessoa está dando frutos do Espírito Santo. Contudo, nós temos que pedir coisas lícitas, com o coração contrito, sem ganância ou altivez, e de modo fundamentado, procurando sempre basear-se na palavra. Tiago fala dos pedidos indeferidos, ou seja, daqueles pedidos que são negados, cuja motivação é ruim, é maculada. Tiago 4, versículos 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. É claro que a gente não pode pedir algo em objeto de cobiça, algo ilícito. Ninguém pode pedir para casar com a mulher do próximo. Isso é ilícito. Ninguém pode pedir a ruína do próximo. Isso também é ilícito. Deus fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoá-los. Puyol 5. Gil, cheguei agora na live, não sei se já comentou sobre isso, mas a questão do sábado não poder trabalhar, se não me engano, Jesus realizou feitos no sábado, né? Sim, Jesus realizou curas. Ele falou que é lícito fazer o bem no sábado, mas não é lícito realizar trabalho secular. Os fariseus acusaram Jesus de estar violando o sábado pelo fato dele ter realizado curas. Mas aquilo não foi um trabalho secular. Ele apenas fez caridade. Caridade você pode fazer. Ele não recebeu nenhum rendimento. Ele apenas fez uma caridade, uma cura. Certo? Isso não se confunde com trabalho. Trabalho secular, trabalho regular. Jesus é Senhor do sábado porque ele sabia exatamente como guardar o sábado sem aquela legislação complementar farisaico-rabínica. E o sábado foi feito para o homem. Sábado significa parar, cessar. Shabat significa parar, cessar. Se a pessoa fala, eu não guardo o sábado, é a mesma coisa que a pessoa está falando, eu não obedeço a ordem de parar, de cessar. Depois nós vamos fazer uma live sobre o sábado, provando que continua plenamente na nova aliança. Plenamente, meus irmãos. Inclusive algumas passagens onde está escrito no primeiro dia da semana, Atos 27, está escrito Savaton no grego. Está escrito sábado no grego no texto original. Certo? Mas seguindo aqui. Então, nós não podemos fazer pedidos de coisas ilícitas e nem coisas que a motivação é ruim, é manchada, é maculada. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. A gente tem que tomar cuidado para não pedir por motivos errados, para querer se exaltar perante o outro, para querer humilhar o irmão, para querer gastar somente com os seus próprios prazeres. A gente tem que pedir de uma forma que não tenha nenhuma mancha, nenhuma mácula. Antes de fazermos pedidos para Deus, temos que confessar e pedir perdão pelos nossos pecados, pois os pecados não confessados podem bloquear as nossas orações. Esse é um princípio muito importante, tá? Os pecados não confessados para Deus, aquele que você não confessa, que você não se entristece profundamente, que você não pede perdão para Deus,
eles podem bloquear as suas orações. O salmista fala isso, Salmos 66, versículos 18 e 19. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Nunca se esqueçam dessa passagem. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. É importante também termos intimidade para com Deus, como a gente vê em Mateus 6,6, aquela oração em secreto, no seu quarto, você e o Pai Celestial. Jesus costumava se afastar até mesmo de seus discípulos para orar. É fundamental esses momentos de comunhão íntima com Deus e com seu Filho Jesus, nosso único intercessor junto ao Pai. A gente vê Jesus criticando aquelas orações longas dos fariseus, que eles faziam... Os fariseus, eles faziam orações longas nas praças, do templo. Tem até aquela parábola do fariseu e do publicano. E Jesus fala, não é isso, meus irmãos. Não é esse o propósito. O importante é que você faça uma oração que tenha intimidade com o Pai. Uma oração que você realmente esteja naquela relação de pai e filho, levando as coisas para o eterno, ninguém precisa estar ouvindo, certo? Tem uma pergunta importante aqui, Cíntia Vituri. Gilberto, preciso fazer uma cirurgia, o médico só opera aos sábados, devo fazer? Olha, irmão, eu vou falar por experiência própria de terceiros. Cirurgia eletiva no sábado, olha, se for eletiva, marca para outro dia. Marca para outro dia, porque tem uma irmã que marcou para o sábado e não deu muito certo. Não tô querendo te assustar, tô falando o que aconteceu. E pior que o médico era judeu, ele só queria fazer de sábado também. Aí eu falei para ela, ó, melhor não, ela fez, não deu muito certo, vai ter que fazer de novo. Agora, assim, ora a Deus, mas... Como você perguntou, sou obrigado a responder, tá? Cirurgia eletiva faz de tudo para desviar do sábado. Puyol 5. Essas orações longas pode-se pegar como exemplo a reza dos terços católicos? Não é nem considerado oração, né? Essas rezas é considerado como se fossem mantras. É mantras de repetição. Aí Jesus fala que quem faz essas repetições são os pagãos. A gente vê isso em Mateus 6 mesmo. Mateus 6, Jesus fala, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão os ouvidos. Então quem fica repetindo a mesma coisa, que nem é terço, rosário, isso é considerado paganismo puro, entendeu? Não é nem considerado oração um negócio desse. Abra o seu coração na oração. Não tente esconder nada de Deus. Tem um exemplo muito claro na Bíblia. Enquanto Naamã tentou esconder a sua lepra, ele não foi curado. Naamã, capitão, general do exército da Síria, enquanto ele tentou esconder a sua lepra naquela armadura bonita, naquelas vestes de general reluzentes, com aquela capa, com a armadura, enquanto ele tentou esconder, ele não foi curado, ele não foi nem recebido pelo profeta Eliseu. Eliseu mandou Geazi falar com ele, o servo, né, o assistente. Geazi, fala para ele se banhar no Rio Jordão. Por quê? Para que ele tirasse aquela roupa, para que ele pudesse se expor realmente. A gente tem que expor as nossas chagas para Deus. A gente tem que expor tudo o que está acontecendo para Deus. Abrir o coração, você tem que se derramar. Você tem que se derramar para que a tua oração chegue no trono de Deus. Não tente esconder nada. Porque assim, embora Deus seja onipresente, onipotente, onisciente, Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua boca. Para que Ele possa interceder na sua vida. Para que Ele possa operar
uma mudança, um milagre em sua vida. Exponha ao Eterno tudo aquilo que você está sentindo. Tem gente que é especialista em desabafar com os outros, mas não apresenta suas causas a Deus, que é quem realmente pode nos ajudar. 1 Pedro 5,7 fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A oração inteligente também é muito poderosa. Lembrando que todos os seres humanos são dotados de inteligência. A inteligência é a capacidade de compreensão, aprendizado, comunicação, resolução de problemas, adaptação e planejamento. Então, todos os seres humanos são dotados de inteligência. Todos os seres humanos têm capacidade de compreensão, de comunicação, de aprendizado, de resolução de problemas. Não importa o nível de inteligência, todos são dotados, ok? E Deus ele valoriza essa oração inteligente. Um exemplo muito claro é de Moisés. Depois do episódio do bezerro de ouro, meus irmãos, por exemplo, Êxodo 32, versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, Moisés, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Mas Deus sempre dizia que ele próprio havia tirado o povo do Egito. E agora ele começou a falar para Moisés: Moisés, o seu povo se corrompeu. Esse pessoal que você, Moisés, tirou do Egito. Só que se a gente vê na Bíblia, Deus chama os israelitas de povo dele. Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E Deus chamava os israelitas de meu povo, ou seja, povo dele, povo de Deus. Êxodo 3:10. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, antes do episódio do bezerro de ouro, Deus chamava os israelitas de povo dele, de Deus. Depois Deus estava tão bravo, tão irado, que ele começou a falar que o povo era o povo de Moisés. Continuando aqui na passagem de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. A proposta de Deus para Moisés era a seguinte: Moisés, deixa eu destruir esse povo, eu vou acender minha ira contra eles e a gente começa do zero de você. Esquece os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos destruir toda essa descendência deles, todo esse povo obstinado, e a gente vai começar uma grande nação a partir de você, a partir dos teus descendentes. Se Moisés fosse orgulhoso, se Moisés fosse soberbo, ele acabaria aceitando essa proposta. E morreriam aquele mais de 1 milhão de pessoas, homens, mulheres, crianças. Mas o que Moisés faz? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Moisés joga de volta para Deus. Por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Moisés joga de volta para Deus. Foi o Senhor que tirou este teu povo com o teu grande poder, com a tua mão forte. E olha que inteligente aqui. Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Moisés, ele traz uma argumentação inteligente aqui para Deus. Ele falou assim: olha, Senhor, se o Senhor matá-los agora, os povos pagãos, os egípcios, vão falar que o Senhor não teve capacidade para levá-los à terra prometida. Vão falar que o Senhor estava com má intenção, que o seu objetivo era matá-los aqui no meio do caminho. Todos vão pensar desta forma. Então Moisés, ele argumentou de forma impressionante. Ele argumentou muito bem, né, perante Deus. Ele foi até um pouco ousado, assim, ele se arriscou. Eu diria que ele até arriscou um pouco da vida dele aqui. Ele se arriscou, né? Foi
Os egípcios vão dizer que foi com intenção maligna que o Senhor os libertou, para matá-los e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, aplaca a tua ira, tem piedade, e não tragas mal sobre o teu povo. Aí Moisés continua, meus irmãos. Moisés invoca uma promessa de Deus, que é isso que eu estou tentando passar para vocês. Quando a gente estiver orando, aquilo que a gente pedir, a gente tem que localizar na palavra de Deus se tem aquela promessa e fazer o pedido em cima da promessa, que nem Jabez fez. Para quem está acompanhando a live, tudo que Jabez pediu já estava contido na palavra de Deus. Por isso que Deus atendeu o seu pedido. Deus atendeu tudo que Jabez pediu. Porque tudo que Jabez pediu já estava prometido para o povo de Deus. E Moisés ele começa a relembrar, entre aspas, as promessas de Deus. Porque nós temos que fazer isso. É claro que Deus não se esquece das suas promessas, mas nós temos que invocar em nosso favor. Nós temos que mostrar que nós conhecemos, que nós sabemos. Nós temos que invocar as promessas de Deus em nosso favor para que a nossa oração seja poderosa, como foi a de Jabez, como foi a de Moisés. Ele fala o seguinte, Êxodo 32, 13. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Tá vendo? Moisés fala, lembra-te da promessa que o Senhor fez para Abraão, Isaque e Jacó. Foi o Senhor que prometeu que eles seriam numerosos, poderosos, como as estrelas do céu. E qual que é o resultado? Êxodo 34, 14. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Deus aplacou a ira, Deus voltou atrás e acabou perdoando o povo, apesar daquele grande pecado. Meus irmãos, eu vou pedir para vocês deixarem o like. Todo mundo que esqueceu, deixa o like agora, porque essa live ela tem que chegar para mais pessoas. Agradeço a presença, 130 pessoas conosco. Mas vamos deixar o like aí, todo mundo. Quem não for inscrito, se inscreve. Essa palavra ela tem que chegar para mais pessoas para que a gente possa abençoar mais pessoas. Ok? Em nome de Jesus. Então Moisés lembrou, entre aspas, a Deus de suas palavras, das palavras do próprio Deus. Deus honra aqueles que conhecem as suas palavras e recorrem a elas. Teve mais uma intercessão muito inteligente de Moisés, que nós vemos em Êxodo 33, versos 1 a 4 e 12 ao 17. Mas a gente tem que seguir porque tem muito conteúdo. Eu vou deixar aqui na apostila, depois vocês veem como Moisés foi inteligente também em Êxodo 33. Entendendo esses princípios, vamos dar alguns exemplos do que podemos pedir de acordo com a vontade, de acordo com a palavra do Eterno. Por exemplo, quando você orar pedindo uma cura, poderá citar Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então a Bíblia fala que Jesus tomou para si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então quando você pedir a cura para você mesmo ou para um terceiro, fala, Senhor, conceda-me a cura, Pai. Conceda-me a restauração da saúde. Porque Jesus levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Coloca na minha corrente sanguínea uma gota do sangue de Jesus. Traga-me a cura pelos méritos de Jesus. Porque pelas suas feridas nós fomos curados. A sua oração ela fica muito mais poderosa. A sua intercessão fica muito mais poderosa. Você mostra para Deus que você conhece aquilo que está na palavra dele. Quando você orar por cura, você vai poder citar essa passagem. Dando sequência.
Quando você orar pedindo sabedoria, isso todos nós devemos pedir todos os dias. Todos os dias eu oro a Deus pedindo mais sabedoria, para que eu possa conduzir este ministério que Ele confiou a mim, para que eu possa andar nesta vida como um sábio do Senhor, para que eu possa aconselhar as pessoas de forma sábia. Então todos os dias eu peço muita sabedoria para Deus, e todos nós devemos pedir, porque a sabedoria você não vai adquirir em livros, você não vai adquirir em viagens, você não tem como, é um dom. A sabedoria ela é diferente do conhecimento. Você pode adquirir conhecimento em livros, você pode adquirir cultura em viagem, experiência de vida, mas sabedoria depende de Deus te dar. É um dom do Pai das Luzes, um dom que desce do alto. Priscila Souza, irmão Gilberto, é errado sempre orar a Deus pedindo pela conversão do meu esposo e familiares? Não, irmão, você pode interceder em favor deles, pedindo para Deus trazer a conversão, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, dar sonhos para eles do dia do Senhor, para que eles temam. Errado não é, entendeu? Tá certo, na verdade, você tem que interceder pelos seus próximos. Dando sequência, então quando você orar pedindo sabedoria, você vai poder citar, por exemplo, Provérbios 2:6. Não são apenas essas passagens, tá, meus irmãos? Tem muita coisa, eu estou dando alguns exemplos. Provérbios 2, versículo 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, a sabedoria é um dom que vem exclusivamente de Deus. Você não consegue se tornar sábio pelo seu esforço próprio, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Então nós pedimos, Senhor, dá-me sabedoria, Senhor. Faça de mim um sábio do Senhor, para que eu possa tomar as decisões que são retas perante os teus olhos, para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu possa aconselhar as pessoas, para que eu possa andar nesta vida como um sábio, para que eu possa fazer a obra que o Senhor a mim confiou como um sábio do Senhor. Outra passagem muito importante, Tiago 1, versículos 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tem que pedir com sabedoria, quer dizer, tem que pedir com fé, sabendo que Deus vai te conceder. Peça com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então a palavra de Deus, você pode orar pedindo sabedoria. Senhor, na tua palavra está dito que é o Senhor quem dá sabedoria e que o Senhor concede livremente de boa vontade a todos que lhe pedem. Portanto eu lhe peço, Senhor, enche-me de sabedoria. Você está orando de forma inteligente, de forma embasada, de forma fundamentada na palavra dele. Ou seja, você está pedindo de acordo com a vontade de Deus e desta forma você tem a certeza que lhe será concedido, que é o princípio que nós falamos no começo da live. Esta confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ou seja, de acordo com a sua palavra, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então eu estou falando, você pode pedir a cura. Você pode pedir sabedoria, embasando na palavra. Quando orar pedindo livramento e proteção. Aqui não vai dar tempo de ler todos, né? Mas eu vou citar os principais salmos de livramento e de proteção. Não precisa anotar, porque eu vou deixar essa apostila disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo, esta apostila estará a partir de amanhã em lives bíblicas terça-feira. Vocês vão entrar aqui no Drive, olha como é fácil. Com um clique, já abre o Drive e você abaixa a apostila que quer. Não tem burocracia nenhuma. Com um clique, você já baixa a apostila que você quiser. É um clique mesmo. Ah, eu quero a apostila dos pontos difíceis. Clicou aqui, pronto, abriu. Não tem senha, não tem dificuldade nenhuma. Clicou e baixa o que você quer. Vai estar aqui, tá?
Tudo disponibilizado gratuitamente, de forma mais simples possível. Então, quando você orar pedindo livramento e proteção, você pode orar Salmos 3, Salmos 5, 7, 23, 27, 34, 35, 40, 46, 48, 59, 70, 91. 91 é o mais conhecido, né? 91 tem que decorar, né? 91 eu sei de cor. 121, 124, 125 e 140. É claro que tem muitas outras passagens, mas aqui é um exemplo que eu estou dando. Por exemplo, no Salmo 23, fala assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. No 27 também tem é um salmo de muita proteção. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Olha que maravilha! Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Salmo 3, por exemplo. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Não me assustam os milhares que me cercam. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Salmo 48, por exemplo, quando todos juntam as forças contra você, vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela, contra a cidadela de Deus, contra o povo de Deus. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental quando os destruiu, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. Olha o poder desse salmo, Salmo 46, muito conhecido também. Logo de início já abre: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no mar. O 35 já é um salmo mais longo, mas também: sejam humilhados e desprezados que procuram matar-me, retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te, vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. 59 também: livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores, livra-me dos que praticam mal e salva-me dos assassinos. 124 é maravilhoso, 124 vale a pena ler inteiro. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O 125 é maravilhoso, também o 140, o 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que o seu pé tropece, seu protetor está sempre alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, e assim por diante. O 121 é bom a gente até ler antes de sair de casa. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Quando você vai sair, quando você vai pegar ônibus, andar de carro, é muito bom
E em Israel, esse salmo ele vem impresso na carteira de motorista. Sabiam disso? Lógico, vem em hebraico, né? O Salmo 121 vem impresso na carteira de motorista. De todo mundo, já vem impresso assim. Ó que maravilha o testemunho da irmã Márcia Pereira, uma criança de 3 anos orou assim para sua mãe que estava com dor no estômago. Jesus, mamãe tá dodói, amém. No mesmo instante a dor de sua mãe cessou. Maravilha, eu creio, maravilha. Oração sincera como essa de uma criança de 3 anos. Na hora Deus atende. Maravilha. Oração tem que ser sincera. Deus sonda coração e mente. Sim, exatamente. Mais uma aqui, olha. Quando você orar pedindo perdão dos pecados. Isso aqui é importante, né? Porque Jesus veio para nos trazer redenção. Porém, quando a gente peca, a gente tem que se humilhar. A gente tem que ter a humildade de pedir perdão. Nós temos, né? 1 João 2, versículos 1 e 2, fala o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então nós temos que ter um esforço, né? Lutar contra o pecado, mas se pecarmos, nós podemos invocar essas passagens em nossa oração, na nossa oração pedindo o perdão. Isaías 1,18: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Hebreus 13:12. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Quando a gente peca, a gente tem que pedir para Deus nos perdoar, nos enxergar lavados, remidos, cobertos, justificados pelo sangue do Cordeiro sem manchas, sem máculas, pelo sangue do único justo, Jesus Cristo justo, para Deus colocar em nós a justiça de seu unigênito Filho. Pois ele carregou os nossos pecados na cruz, derramou sangue limpo e justo para nos lavar, para nos justificar. Foi ressuscitado ao 3º dia e intercede por pecadores arrependidos como nós. Apocalipse 1,5 fala: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. 1 João 1,9, olha a importância de confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando a gente peca, a gente não pode ficar escondendo, a gente não pode fingir que não aconteceu nada, a gente não pode achar, não, Jesus já veio, já está tudo resolvido. Não, tem que confessar, tem que pedir perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que ter arrependimento, tem que ter dor. Quando a gente peca, a gente tem que sentir dor, a gente tem que sentir tristeza, a gente tem que sentir angústia, e depois Deus nos devolve a calma. Depois que a gente confessa, depois que a gente pede perdão, Deus ele vai nos devolvendo a paz. O Espírito, quando a gente peca, o Espírito de Deus que habita em nós se entristece. E depois que a gente confessa, que a gente pede perdão sincero, o Espírito de Deus ele volta a nos preencher de forma mais plena. Ok? Sim, o irmão Mateus citou o Salmo 51, que é muito bom para arrependimento também. O Salmo 32 também é muito bom. O Salmo 32 fala do pecado encoberto, né? Que a gente não pode deixar ele encoberto. O irmão Mateus, ele decorou esse salmo. Já vi ele recitando decor. O irmão Mateus Gabriel, ele decorou o Salmo 51. Parabéns, irmão. Muito bom. Viviane, eu sou assim, quando erro fico péssima e quando oro me sinto melhor. A gente tem que se sentir péssimo quando a gente peca, porque se a gente não sentir nada, é sinal que o Espírito de Deus já não está mais habitando em nós. Aí é um motivo de grande preocupação. Salmo 86:5.
Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos que te invocam. Quando a gente peca, a gente tem que, entre aspas, lembrar a Deus que Ele é bondoso e perdoador, que Ele é rico em graça, para com todos os que o invocam. A gente tem que falar para Deus, Senhor, que as multidões das tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que a tua graça que superabundou aonde o pecado abundou, e que a tua imensa compaixão, que a tua especialidade prevaleçam, se sobressaiam sobre a tua santa ira em relação a mim. Irmão Vantuir, oro para ser mais calmo de espírito. Muito bom. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Então, invoca o Salmo 86:5. O 103 é excelente também, para quando a gente pisa na bola. Tem que evitar o máximo, mas se acontecer, Salmo 103, versículos 3 e depois o 8 ao 10. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Aqui você pode associar também a cura. Vou até colocar aqui, olha. Quando orar por cura, também Salmo 103:3. Ok? Então é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, se você está pedindo perdão, você fala, Senhor, és tu que perdoa todos os meus pecados. Tu és um Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, não fica irado para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados. Quem é que pode se apresentar justo diante de ti? Perdoa, Pai, as minhas transgressões. Você está orando fundamentado na palavra. É claro que você não pode abusar, né? A Bíblia fala, aquele que peca deliberadamente, já não resta sacrifício pelos seus pecados. Hebreus 10:26, então cuidado. O pecado ele tem que ser esporádico, acidental. Não pode ser uma prática, não pode ser, fala assim, vou pecar e vou usar essas passagens. Não. Você tem que se esforçar para andar em retidão, porque a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá Deus. Quando pecar esporadicamente, aí sim. Pede perdão. Ok, meus irmãos? Sim, tem que ser de verdade, de coração arrependido. Jesus falava, vai, não peques mais. A gente tem que lutar, né, para não ficar caindo nos mesmos pecados. É claro que até a volta de Jesus a gente vai pecar, só que a gente tem que lutar contra isso. A gente não pode ficar caindo nos mesmos pecados, a gente não pode ficar pecando de forma reiterada, de forma deliberada. Porque como que a gente vai chegar ao arrependimento se nós estamos vivendo na prática tão contumaz? Nós não podemos ser contumaz, meus irmãos. É nesse sentido, entendeu? Agora, pecar vai ser até a volta dele, né? A gente não vai conseguir. Aquilo que Paulo falava. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. A gente acaba pecando, mas tem que... Não pode ser, entendeu? Contumaz. Quando orar pedindo dons, você pode citar 1 Coríntios 14, versículo 1. 1 Coríntios 12 fala muito dos dons também, mas no capítulo 14, versículo 1, está escrito o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Mas você pode pedir qualquer dos dons que estão elencados lá no capítulo 12. Então você pode falar para Deus, Senhor meu Deus, na tua palavra está dito para buscarmos com dedicação os dons espirituais. Eis-me aqui buscando diante de ti, Pai. Me conceda o dom da cura, me conceda o dom da libertação, me conceda o dom de profecia. Você pede um dom para Deus, dizendo que, olha, Senhor, na tua palavra está dito para buscarmos. Eu estou buscando de dia, estou buscando de noite, estou buscando na madrugada, estou buscando com jejum. Então, quando você orar pedindo dons, 1 Coríntios 14, 1. Quando orar pedindo casamento, tem passagens também para os irmãos e para as irmãs que estão buscando casamento. Gênesis 2:18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Isso é válido para a mulher também, né? Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Um complementa o outro. O homem tem alguns atributos, a mulher tem outros atributos diferentes e eles se completam. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, também é uma passagem importante que vocês podem invocar. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo ou o companheiro, dependendo da versão, pode ajudá-lo a levantar-se. E é importante que o cônjuge seja amigo. O homem tem que ser amigo da esposa, a mulher tem que ser amiga do marido. Eles têm que ser uma só carne. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Um casal, meus irmãos, pode ser considerado um cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade. A pessoa sozinha já é um pouco mais complicado, entendeu? Quem que vai dar bom ânimo para ela? Quem que vai levantá-la no dia que ela estiver caída? Quem que vai ajudá-la? Quem que vai interceder por ela em oração? Para quem está buscando o casamento, Gênesis 2:18, Eclesiastes 4, 9 ao 12, 1 Coríntios 7, do 2 ao 3. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. São algumas passagens que podem ser invocadas em suas orações. 7. Quem ainda não sente que está preenchido do Espírito Santo poderá citar em sua oração. Ou seja, aquela pessoa que ela não sente que ela realmente teve a mudança, a transformação de vida, ela não sente que ela recebeu, ela está convencida pela palavra, ela está vendo que aquela palavra é boa, é verdade, a palavra está germinando dentro dela, mas ela ainda não tem certeza se ela recebeu realmente o batismo do Espírito Santo. Ela não teve aquela grande mudança de vida. Então o que a gente pode utilizar aqui? Quem sente que ainda não está batizado pelo Espírito Santo. Joel 2, 28 e 29, promessa de Deus. Aqui são várias promessas, é uma promessa de Deus. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O que Deus está falando aqui, a promessa de Joel 2, 28 e 29? Que depois que Jesus consumasse a obra da cruz, que Deus derramaria o Espírito Santo de forma assim, muito ampla, sobre todo o povo dele. Sobre todos os povos, na verdade. Nós podemos reivindicar esta promessa, que também está contida em Ezequiel 36, 27. Porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Olha lá. Jesus reiterou essa promessa de Deus. Lucas 24, 49, ele falou para os discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E o que eles fizeram? Eles ficaram em Jerusalém aguardando. A gente vê em Atos 1, em Atos 2, eles aguardando lá, se não me engano, em 120 pessoas em Jerusalém, até que no dia de Pentecostes, relatado em Atos 2, eles foram revestidos do poder do alto. Eles foram preenchidos do Espírito Santo. E mais ou menos 3.000 pessoas se converteram nesse dia. Jesus reitera, Jesus ressurreto fala isso em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui já estava muito próximo
do cumprimento da promessa. Já estava há mais ou menos uma semana do cumprimento da promessa. Ele falou para os discípulos: vocês receberão o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. E realmente aconteceu no capítulo seguinte, Atos 2. E nós que somos verdadeiramente convertidos, nós tivemos o novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente se tornou, entre aspas, loucos no bom sentido. Por isso que as pessoas não entendem, mas o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, ficou louco. Ela ficou louca, ele ficou louco. Poxa, só tem você... só tem eu dessa forma na minha família, ninguém entende. Eu tento pregar, as pessoas não querem ouvir. Eu tento falar de Jesus, as pessoas que não querem ouvir. Eu tento levar a sã doutrina da igreja de Deus. Mas é por conta disso, porque nós fomos batizados pelo Espírito Santo. João Batista falou: está vindo aquele que vai batizar com Espírito ou com fogo. Graças a Deus nós fomos batizados com o Espírito de Deus. E não no lago de fogo, né? Porque 100% das pessoas serão batizadas. Deus não vai conviver com o pecado. 100% das pessoas serão purificadas. Ou você é purificado pelo Espírito Santo de Deus fazendo morada em ti, ou você é purificado no lago de fogo que arde com enxofre e deixa de existir. Mas não existe nenhuma pessoa, nenhum ateu que não será batizado. Essa promessa a gente tem que reivindicar, quem sente que não está preenchido. A pessoa que fala: pô, mas eu não fiquei louca que nem vocês, eu tô vivendo normal, ainda tô muito... Eu estou muito de acordo com o mundo. Pede o batismo do Espírito Santo, com base nessas passagens. Lucas 11:13. Se vocês... Isso aqui é uma oração que você pode fazer. Ó. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus não era calvinista, meus irmãos. Jesus fala: o Pai vai dar o Espírito Santo a quem o pedir. Não tem essa história de já tá eleito, não tá eleito. Ah, já nasceu condenado, já nasceu salvo. Uma vez salvo, salvo. Não tem nada disso. A pessoa tem que buscar. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então não tem uma pessoa que já nasceu condenada, outra que já nasceu 100% salva. Não. Se a pessoa buscar... Todo que busca, encontra. O que pede, recebe. A pessoa tem que buscar, tem que pedir o batismo do Espírito Santo, se ela sente que ela ainda não tem. João 16:7. Aqui Jesus fala de forma um tanto quanto poética. Em vez de falar poder do alto, em vez de falar Espírito Santo, ele fala conselheiro. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Por isso que tem essa grande diferença entre os discípulos nos evangelhos e depois os discípulos a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Você vê eles totalmente cheios do Espírito, com dons, até a sombra deles trazendo cura, Pedro pregando poderosamente no Sinédrio, Estevão com aquela pregação impressionante, tiveram que matar Estevão porque não tinha como refutá-lo. Então vocês veem os discípulos não convertidos nos evangelhos, Jesus falando para ele: homens de pequena fé, vocês ainda não creem, vocês ainda não entendem. Eles vêm dos milagres e bem assim devagar, né, digamos assim. E depois os discípulos totalmente heróis da fé a partir do livro de Atos em diante. A partir de Atos 2 em diante, eles se transformam por completo pelo poder do Espírito Santo. Ezequiel 36:26, Deus promete nos dar um coração novo. Isso aqui a gente tem que pedir um coração igual ao do Senhor Jesus. Ezequiel 36:26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Antigamente a gente tinha um coração de pedra, um coração voltado para as coisas do mundo, para os prazeres, um coração que concordava com muitas das ideologias mundanas. Antigamente a gente andava no curso desta era, repetindo frases diabólicas. O importante é ser feliz, faça o que seu coração mandar.
Aproveita a vida porque ela é curta. Ah, eu não levo desaforo para casa. Antigamente a gente falava essas frases diabólicas. Nosso coração era de pedra e agora nós temos um coração de carne, porque Deus fez essa promessa e cumpriu em nossas vidas. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Em Jeremias também a promessa muito parecida, que na verdade é a mesma, só que ele fala de escrever a lei em nosso íntimo. Jeremias 31, quando ele fala da nova aliança. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Agora a gente ama a lei de Deus, porque a lei de Deus está escrita em nossa mente, em nossos corações, porque nós somos templos do Espírito de Deus. Embora a nossa carne ela milita contra a lei de Deus, mas nós sabemos que a lei de Deus é boa, santa, perfeita. Exatamente, Igor Cardoso. Essa frase é de... Não vou nem repetir. Boa noite, irmão Ale. Paz seja contigo, seja muito bem-vindo. Então nós estamos no item 7. Quem ainda sente que não foi preenchido, que não foi batizado pelo Espírito Santo, tem várias passagens que vocês podem pedir. Podemos até acrescentar aqui também Jeremias 31, 33, para ficar mais completa ainda. Item 8. Quando você orar pedindo fartura e prosperidade, olha lá, meus irmãos, muitas bênçãos para o presente tempo. Você pode citar Salmo 128, versos 1 e 2. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sempre tem a condição de andar nos caminhos de Deus. Mas como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda nos caminhos do Eterno. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Isso aqui é promessa de prosperidade. Se você está passando por dificuldade e está sendo obediente a Deus, você pode reivindicar essa promessa. As coisas acontecem de acordo com o calendário de Deus, mas elas se cumprem em tuas vidas. Elas se cumprem, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Olha lá. Quem não quer comer os melhores frutos desta terra? O melhor azeite, as melhores carnes, o melhor suco de uva. Quem não quer comer os melhores frutos desta terra? Quem não quer ter fartura e prosperidade em sua casa, em cima da sua mesa, fazer uma boa compra de supermercado? Essas passagens você pode invocar em suas orações pedindo fartura, prosperidade. Salmos 37, versículos 18, 19 e 25. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. O salmista fala, eu nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi os filhos do justo tendo que mendigar o pão. Em tempos de adversidade, em dias de fome, desfrutarão fartura. Ou seja, no tempo de angústia das nações, num tempo de crise, o Deus estará cuidando de ti. E você vai ter em abundância. Salmo 36, versículos 7 e 8. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Tem que ter fé, meus irmãos. Tem que ter fé, tem que pedir, tem que reivindicar. Tem que estar andando nos caminhos de Deus, para que tudo isso seja liberado em suas vidas. Agora vocês já sabem
que existem essas promessas na palavra de Deus. Vocês já sabem que vocês podem pedir essas coisas. Deus ele já tem isso liberado para o povo dele. Basta você pedir e, claro, permanecer fazendo a vontade dele. Porque assim, para você liberar, é o que a gente falou no começo da live, essas palavras elas vão se concretizar na vida de vocês, elas vão se manifestar se vocês estiverem praticando a palavra. No momento que você está praticando a palavra de Deus, tudo que ele proferiu lhe será concedido. Continuando, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Deus ele tem um plano sublime escrito para cada um de nós. E Deus é bom o tempo todo, meus irmãos. Nós não somos, mas Deus é bom o tempo todo. E os planos que ele tem para nós são planos de prosperidade, são planos que nos dão esperança, que nos dão um futuro, um bom futuro. Salmo 34:10, olha. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Tem a história de um senhor que ele dedicava a vida à oração. Ele tinha um ministério da oração. Ele sustentava orfanatos apenas orando. Um dia o orfanato ligou e falou que eles estavam sem ter o que comer. O orfanato ligou para ele: ó, o senhor está orando, mas a gente está numa situação complicada. Hoje não tem nada de comida para dar para as crianças. E aí ele se prostrou, ele ficava o dia todo praticamente orando, ele se prostrou diante de Deus. O ministério dele era um ministério de oração. Falou: Senhor, está faltando pão, Senhor. E na tua palavra está dito: os que buscam o Senhor de nada têm falta. Salmos 34:10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Está faltando pão no orfanato. Não deu 5 minutos. Parou. Na época era uma carroça, né? Na época, tempos mais antigos, uma carroça abarrotada de pão. Parou na frente da casa dele e falou: a gente sabe que o senhor faz caridade. A padaria foi fazer esse pão, passou um pouquinho do ponto. Você quer ficar com esses pães? E não tinha passado do ponto, tava lindo os pães. Ele: com certeza, quero. Foi lá e levou todos aqueles pães, assim, tava cheio até a boca, toda a carroça cheia, e levou pro orfanato. Para ver como a palavra é viva, como a palavra se cumpre, como a palavra ela se opera em nossas vidas. Tem que conhecer as promessas, tem que orar fundamentado nelas, tem que pleitear, tem que reivindicar, tem que buscar a Deus. Salmos 23, versos 1 e 2. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Olha que maravilha. Vocês comerão os melhores frutos desta terra. Você será feliz e próspero. Em tempos de fome desfrutarão fartura. Jamais mendigarão o pão. Se banquetearão na fartura da tua casa. Tem que crer. Item 9. Quando orar pedindo para Deus lhe conceder livramento da morte prematura. Salmos 6, versos 4 e 5. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Senhor, meu Deus, livra-me da morte prematura. Porque quem morreu não se lembra de ti. Como poderei te louvar se eu estiver morto? Ninguém te louva da sepultura, Senhor. Livra-me, salva-me. Isaías 38, 17 e 18 também. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Salmo 115, 17 e 18. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que desce ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Senhor, livra-me da morte prematura.
pois aqueles que descem ao silêncio não podem te louvar. E o meu prazer é te louvar, o meu prazer é te bendizer, é glorificar teu santo nome, é te adorar, te cultuar, te reverenciar. Honrar o teu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre vossa majestade nas alturas e os homens. Livra-me da morte e entoarei a ti meus louvores. São 3 passagens poderosas, existem muitas outras. Eu só estou dando exemplos. Item 10. Quando orar pedindo a paz que Cristo nos deixou. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Ou seja, ele já nos deu. Jesus já nos deu a paz dele. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, já é nossa. Não a dou como a mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Jesus falou, tô deixando a minha paz para vocês, tá aqui com vocês, já lhes dou, e vocês não têm por que perturbar os seus corações. Sim, irmã Priscila, a apostila vai ficar aqui, olha. Vai ficar na descrição do vídeo, lives bíblicas, lives bíblicas terça-feira. Você clica aqui e você já tem a apostila. A partir de amanhã, tá? Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós já temos a paz que Jesus nos deixou, a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações, as nossas mentes. Quando você estiver perturbado, você fala, Senhor, conceda-me a tua paz, que excede a todo entendimento. Guarda o meu coração, guarda a minha mente em Cristo Jesus, porque Jesus me deixou a paz. A paz de Cristo me foi deixada, Pai. Por isso eu te peço, derrama sobre mim esta paz. Em nome de Jesus. Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Tem pessoas que ficam remoendo coisas à noite, ficam pensando em um monte de coisa. Meus irmãos, parem com isso. Não é para ficar pensando, não é para ficar remoendo à noite. Jesus fala, basta o mal de cada dia. Não é para ficar pensando, remoendo, ansioso. Leia Salmo 4, peça a paz de Deus. Leia Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço. Não vai adiantar nada ficar aflito, não vai adiantar nada ficar pensando, medita na palavra de Deus, creia em Deus, creia nas promessas, creia em Cristo. 11. Quando orar pedindo a provisão diária. Essa passagem todo mundo conhece, essa todo mundo invoca, que é da oração do Pai Nosso, Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus, ele foi muito bondoso de nos ensinar isso. Geralmente a gente ora todos os dias, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E realmente, até aqui Deus nos ajudou. Nós estamos vivos porque não nos faltou comida. Pode ser que a gente tenha passado alguma dificuldade, alguma tribulação, mas o fato é que nós estamos vivos, andando, respirando, trabalhando. Então é uma promessa verdadeira. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e realmente não nos faltou. Pode não ter sobrado, mas não nos faltou. E Mateus 6, 31-33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A prioridade é Deus. Deus está em primeiro lugar, mesmo porque Ele é grande demais para ocupar o segundo lugar. Deus não cabe no segundo lugar das nossas vidas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Faça o que tiver que fazer para buscar a Deus, para se dedicar a Deus, meus irmãos. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque não é seu chefe que dá provisão, não é a empresa, não é o governo, é Deus que dá a provisão. Quantos governos
prometeram tudo para a população e a população está revirando lixo para ter que comer. Argentina, Venezuela, Chile agora começou a derrocada. Quantos governos não prometeram tudo para a população confiou e agora eles estão tendo que revirar lixo, comendo gato e cachorro para poder sobreviver. Por quê? Porque tem que se apegar em Deus. É Ele que é a nossa fonte. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não fiquem ansiosos pelo que vai comer, pelo que vai beber. Deus vai providenciar para você trabalho, Deus vai providenciar para você fonte de renda. Ele vai abrir portas. Ele abre portas aonde não existem portas. Ele chama a existência da inexistência como se existisse. 12. Quando orar pedindo força, coragem, espírito de fortaleza. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem está se sentindo cansado aí? Quem está se sentindo cansado? Quem está se sentindo desanimado? Quem não consegue ficar bem nem mesmo depois de uma boa noite de sono? Quem está dormindo mais do que o normal e mesmo assim está cansado, mesmo assim está com preguiça? Orem aqui, olha, Isaías 40, 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto, como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor, Ele é nossa fortaleza. Zacarias 10, 12. Eu os fortalecerei no Senhor. Em meu nome marcharão, diz o Senhor. Salmo 138, 3. Quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. É promessa de Deus. Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele nos revigora como a águia. A gente corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Salmo 125, versos 1 e 2. Você pode pedir para Deus o espírito de fortaleza, aquele espírito que te deixa inabalável. Seja inabalável, peça. Salmo 125 é uma promessa de Deus, versos 1 e 2. Se você confia em Deus, tem uma promessa para você. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Olha lá, os que confiam em Deus são como Monte Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Senhor, conceda-me o espírito de fortaleza, em Ti eu confio, e na Tua palavra está dito que os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se pode abalar. Me fortalece, Pai, me encoraja, para que eu não seja abalado. 13. Quando orar pedindo para Deus estar contigo e te ajudar. Hebreus 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Olha a confiança aqui do escritor de Hebreus. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Se Deus está comigo, o que os homens podem contra mim? Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Não interessa o tamanho dos gigantes, Deus é infinitamente maior. Êxodo 19, 4. Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para perto de mim. Deus está falando: eu posso fazer todas as coisas em favor de vocês. Vocês viram o que eu fiz ao Egito, a nação mais poderosa da terra. Vocês eram escravos, vocês não tinham escapatória. Vocês estavam sob o jugo do exército do faraó. O exército do faraó, meus irmãos, as charretes do exército, elas eram de ouro. Até hoje tem as rodas de ouro no Mar Vermelho. Não tinha como eles escaparem. Eles ficaram na escravidão durante 430 anos. Mas Deus os tirou de lá com a sua mão poderosa. E os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Item 14. Quando orar pedindo para Deus trabalhar em seu favor. Nós somos servos e Deus é o Senhor. Mas apesar de Deus ser o Senhor, Ele trabalha em favor daqueles que amam a Ele. Ele trabalha em favor daqueles que o obedecem. Meus irmãos, Deus não vai trabalhar em favor de um ímpio. Mas Deus ele vai trabalhar em favor de um filho dele, em favor de um servo dele. Por amor, pela graça. Tudo que ele faz é pela graça, porque nós não temos méritos. Isaías 64:4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha que maravilha! E Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Item 15. Quando orar pedindo para ser liberto da ansiedade, você pode citar 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Humilhem-se diante de Deus, para que ele os exalte no tempo certo, na plenitude do tempo da sua vida. Lancem sobre Deus a sua ansiedade, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Item 16. Quando orar pedindo para Deus dirigir a sua vida, a gente tem que pedir todo dia para Deus dirigir as nossas vidas. Salmos 25, 8 e 9. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça, Ele lhes ensina o seu caminho. Senhor meu Deus, me conduza pelas veredas retas da tua justiça, para que eu não desvie os meus pés por caminhos tortuosos. Me conduza, Pai, na tua justiça, conceda-me a mente de Cristo para que eu possa andar como ele andou. Mostra os caminhos para o teu servo. Provérbios 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha isso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, consagre tudo a Deus e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, Deus vai corrigir a sua rota. Às vezes você está andando numa rota tortuosa, numa rota de colisão. E Deus vai corrigir a sua rota. Porque você vai levar tudo para Ele. Você não vai se apoiar em seu entendimento. Você vai consultar a Deus, você vai consagrar as coisas a Deus, você vai levar seus planos para Deus, para Ele te falar se aquilo está certo ou se aquilo está errado, perante os olhos dele. Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não saia abaixando a cabeça e fazendo tudo da tua cabeça. É que o ser humano ele é teimoso, ele abaixa a cabeça e sai fazendo as coisas. Mas não, é o contrário. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ora antes para saber, pede sinal, pede uma resposta. Deus, eu estou pensando em fazer isso. Coloca na minha mente se eu devo fazer isso, se eu não devo. Fala comigo pela tua palavra, por intermédio de algum profeta, de alguma forma, por intermédio de algum sinal, de sonho, de alguma forma, Senhor, me dá a resposta. E de alguma forma ele vai te dar a resposta. Item 17. Quando orar pedindo para que Deus interceda no coração de alguém em seu favor. Isso aqui funciona, meus irmãos. Isso aqui eu já usei, essas passagens, dá certo. Porque eu já tive situação que eu tinha que falar com pessoas que, pela lógica, elas seriam totalmente contrárias a mim. Só que eu cheguei lá, conversei com as pessoas e as pessoas, ao invés de se oporem a mim, elas foram favoráveis a mim. Isso é algo que a gente tem que usar no nosso cotidiano. Por exemplo, você vai falar com o seu chefe para você mudar o seu expediente, você quer guardar o sábado, então você vai falar para o seu chefe, olha,
eu quero trabalhar um pouco mais durante a semana, meia hora, uma hora a mais, segunda a sexta, para que eu possa guardar o sábado, ou você vai pedir para sair mais cedo, ou você vai pedir para tirar férias em determinado período, ou você vai conversar com alguém que é fora do círculo de trabalho, mas é uma pessoa que você precisa pedir um favor para aquela pessoa, só que aquela pessoa não gosta de você. Geralmente quando você vai pedir alguma coisa para alguém que não gosta de você, mas não tem jeito, você tem que falar com aquela pessoa. Então tem como Deus mudar o coração daquela pessoa naquele momento para que aquela pessoa seja favorável a você. Isso a gente tem que usar em nossas vidas. Eu já usei, funciona, continuo usando. Então, quando você orar pedindo para que Deus interceda no coração de alguém em seu favor. Êxodo 12, 35 e 36. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam, assim eles despojaram os egípcios. Então os hebreus, antes deles irem embora, eles simplesmente batiam nas portas dos egípcios e pediam para os egípcios: olha, você pode me entregar prata, ouro, roupas? E Deus colocou no coração dos egípcios uma disposição favorável aos israelitas, aos hebreus. De modo que tudo que os hebreus pediam para eles, que na verdade eram os seus algozes, os seus inimigos, eles entregavam. E eles acabaram despojando os egípcios dessa forma. Esdras 7:27 tem o mesmo princípio. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Ou seja, o rei da Pérsia foi favorável à reconstrução do templo de Jerusalém. Por quê? Porque Deus fez uma intercessão no coração do rei da Pérsia para que o rei da Pérsia concordasse com a reconstrução do templo, concordasse em fornecer material, proteção. Um pagão. Deus intercedeu no coração de um pagão. Esdras 6:22. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria. Olha lá, Deus mudou o coração do rei da Assíria, de maneira que ele lhes deu força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, do Deus de Israel. Rei da Síria, na realidade, não da Pérsia, mas um rei pagão de igual modo. Em Neemias 1:11, Neemias também fez uma longa oração no capítulo 1, depois no capítulo 2 ele orou novamente, ele jejuou para que o rei liberasse ele para a reconstrução do muro de Jerusalém. Deus também colocou uma disposição favorável a Neemias no coração do rei. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, ou seja, concedendo-lhe a benevolência do rei, porque ele tinha que fazer um pedido para o rei liberar ele do trabalho dele de copeiro, deixar ele voltar para Jerusalém, deixar ele voltar para Judá, e fornecer os meios para que ele pudesse reconstruir o muro, proteção, cartas de recomendação para que ele pudesse atravessar as fronteiras, uma escolta armada. O rei forneceu tudo para ele, que pela lógica o rei ia falar: fica quieto, volta para o seu trabalho. Pela lógica, né, ele era praticamente um escravo lá. Mas Deus mudou o coração do rei naquele momento, e isso acontece hoje. Eu já usei algumas vezes isso para falar que eu tinha que conversar com pessoas que, pela lógica, seriam contrárias a mim, que seriam contrárias ao meu pleito, mas que foram totalmente favoráveis. E eu já dei essa dica, entre aspas, para terceiros, para eles deu certo também. A palavra de Deus é viva, meus irmãos. Então isso é importantíssimo usar. Às vezes você vai já pensando em brigar com a pessoa. Às vezes você... Simone Butelli, verdade, funciona mesmo. Tá vendo o testemunho? Às vezes a pessoa já vai com raiva, já vai pensando em brigar, já vai pensando em arrumar encrenca. Não!
Fica orando antes, 1 semana, 2 semanas antes, para Deus colocar naquela pessoa uma disposição favorável a ti, aos teus pedidos, e aquela pessoa vai te surpreender. Você não vai nem acreditar no que está acontecendo. E já aconteceu isso comigo, e uma pessoa que estava ao meu lado ficou atônita. Ela falou, nossa, eu não entendi o que aconteceu. Eu falei, eu não falei para você que eu ia orar nesse sentido? 18. Quando orar pedindo para Deus te dar consolo. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então tem uma promessa aqui que Deus ele nos consola em todas as nossas tribulações, até mesmo para que a gente possa consolar o próximo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Tem gente que está passando angústia à toa, porque não pediu para Deus consolar o seu coração. Peça para Deus consolar o seu coração durante as tribulações, para Ele te livrar das tribulações, para Ele te dar força para você atravessar a tempestade e chegar até a bonança. Peça, meus irmãos. Tá prometido aqui, olha. Deus ele alivia o seu coração, Ele te consola. Às vezes você está com o coração pesado, às vezes você está com o coração amargurado à toa. À toa. Porque você não pediu para Deus arrancar a amargura, porque você não pediu para Deus te consolar. Peça e lhe será dado. Esse peça e lhe será dado é de acordo com o que está na palavra aqui. 19. Quando orar pedindo para Deus te dar alegria e realizar os seus desejos. Até isso tem na palavra de Deus, até essa promessa tem. Quando você orar pedindo para Deus te dar alegria e realizar os seus desejos. Salmos 4:7. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Salmo 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 104:34. Seja Ele agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Salmo 145:18 e 19. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Olha lá, o Senhor realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. E quando orar pedindo para Deus te levantar. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me, para que eu lhes retribua. Salmos 41:10. Tem Isaías 41:10 também. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso aqui é uma promessa de Deus para todos que fazem parte do povo dele, porque Deus não faz acepção de pessoas. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que maravilha! Que palavra maravilhosa! Não tem como temer. Não tem como temer, porque se Deus fala, eu tô contigo, eu tô te fortalecendo, eu tô te ajudando, e eu vou te segurar com a minha mão direita vitoriosa, acabou a preocupação. Esses são apenas alguns exemplos, dentre muitos outros contidos na Bíblia, das promessas contidas na palavra do Eterno em favor do seu povo, em favor daqueles que amam a Deus em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e entendimento. Então são apenas alguns exemplos, tem muito mais promessas de Deus para o seu povo, em favor daqueles que amam, que priorizam a Deus. A principal promessa, é claro, é a vida eterna, 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez,
a vida eterna. Olha que maravilha. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar de minha mão. 1 João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Essa é a principal promessa que nós mais buscamos, almejamos, cremos, perseguimos. A gente tem que orar: Senhor, grave a eternidade em meus olhos, grave a eternidade em meus olhos, para que eu nunca perca o foco, para que eu nunca erre o alvo. E por fim, nunca nos esqueçamos do que disse Deus: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Salmos 89, 34. Até aqui, meus irmãos, terminamos esta pregação, rendendo toda a glória ao Rei da Glória. Salmo 24 que fala, né? Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. Glória a Deus e glória a Jesus.